Boa noite, Nova. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tâmara do Rodolfo, ou a Tami do Rod, a mãe da Magali, a nossa cachorrinha, e de um lindo milagre chamado Joshua. E dando continuação à série Olha o que ele fez comigo, hoje eu vim falar um pouco do meu testemunho como mulher da espera, né? Para quem ainda não viu o nosso testemunho como casal, vai estar aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá e assistir esse nosso testemunho como casal. Resumindo um pouco a nossa história, nós somos tentantes, essa é a palavra que a gente dá quando você está tentando engravidar, durante 7 anos. Mas vamos lá começar do começo. Desculpa se eu estiver olhando para cá, porque às vezes eu me perco e eu preciso de um norte, senão eu começo a me perder. Quando você casa, você namora, a última coisa que você pensa é que você vai ter dificuldade para engravidar. E nós, mulheres, normalmente, o nosso sonho é ser mãe, né? E quando a dificuldade acontece, você começa a se questionar um pouco. Aos 12 anos, eu tive a minha primeira menstruação, e aos 15 anos eu fui diagnosticada com ovários policísticos. Na época, eu não entendia muito bem, a médica falou que poderia dificultar, né, eu engravidar, mas com 15 anos, uma garota de 15 anos jamais pensaria nisso, né? Então, eu meio que não liguei muito. E vida que segue, né? Daí passaram-se os anos, em 2010 eu conheci meu esposo, Rodolfo, e aí nós começamos a namorar. E, na época, nós ainda não éramos convertidos, mas desde lá a gente via o cuidado de Deus, né? A bondade de Deus com a gente. E aí, em agosto de 2012, nós nos casamos e nós tivemos um tempinho aí curtindo como casal, né? E aí, em fevereiro de 2013, a gente começou a tentar engravidar. E aí, passaram-se 5 meses, mais ou menos, tudo bem, nada de gravidez. E eu tinha lido na época que até 1 ano era normal, então eu fui levando tranquilamente. E aí, quando foi no 6º mês, mais ou menos, de tentativa, a médica achou pertinente, como diz o nosso amigo Tiago, de me passar um indutor de ovulação. Para ver se ajudava, né, eu engravidar. Então, ela achou melhor fazer essa indução via oral, e aí eu comecei a tomar. Ela passou isso por mais ou menos uns 6 meses. E aí, no último, nós tentamos, né, e aí, no último mês, no 6º mês, ela decidiu passar uma ultrassom seriada, que é a cada 2 dias. E aí, para ver se eu estava ovulando e quando eu ia ovular, né? E aí, para isso, para a gente intensificar nessa época, e aí ver se a gente engravidava. Mas só que aí nada aconteceu. A gente tentou, e nessa época também, para conseguir essa ultrassom seriada, o plano de saúde ele teria que aprovar, mas só que, por ser seriada, a cada 2 dias, se tratava de uma ultrassom específica para quem está fazendo tratamento de infertilidade. E, na época, o plano não queria aceitar, mas, de alguma forma, Deus permitiu que a gente conseguisse fazer, e assim o fez, a gente conseguiu fazer. A gente tentou fazer a gente fez as ultrassons, a gente tentou engravidar, mas, infelizmente, eu não engravidei. Daí, quando deu mais ou menos 1 ano, nós começamos a achar estranho. Nessa época, a gente já tinha mudado, a gente morava em Palmas, no Tocantins, e a gente mudou para São Paulo. Nessa época, então, troquei de médico, e aí a médica que eu comecei a me consultar em São Paulo pediu para eu fazer uma bateria de exames, né? Não só eu, mas Rodolfo também.
Então, nós fizemos uma bateria de exames, e, dentre essa bateria de exames, eu tinha que fazer um exame que me doía muito, que era muito invasivo e aquilo me machucava. Na época que eu fui fazer o exame, eu só pedia para Deus, para Ele me dar forças para aguentar aquela dor e para eu não desanimar, porque era uma coisa que me doía muito e que me fazia mal. Então, eu pedia para Ele estar comigo naquele momento, né? E, na minha cabeça, só passava: calma, isso é para um bem maior, vai dar tudo certo. E aí os resultados saíram, deram tudo ok, tanto para mim quanto para Rodolfo. E aí, então, eu conversei com o Rodolfo sempre me apoiou, e uma coisa que ele me ajudou muito é que, quando nós estávamos nesse processo, né, de tentar engravidar, ele nunca chegou em mim e falou assim: a gente não engravida porque é culpa sua, ou a gente não engravida porque é você que não está conseguindo engravidar. Não, jamais. Ele sempre me apoiou, sempre esteve ao nosso lado e sempre falou assim: nós não conseguimos, né? Não é você ou eu que tem problema, é nós, é o casal que tem problema, né? Então, a gente conversou e aí ele falou para mim: não, então vamos fazer um acordo, porque a gente estava tentando engravidar e nada de acontecer, e ele falou: não, então nós vamos fazer um acordo. Nós não vamos ficar numa paranoia e não vamos nos entristecer. Se chegar o caso de entristecer, você vem falar comigo e a gente conversa, tá? Eu, na época, né, concordei, sem saber o que estava por vir, mas tudo bem. E aí foi. E aí os meses se passaram e nada de bebezinho no meu ventre, e aquilo foi me angustiando um pouco. E aí eu fui entendendo que Deus queria mais de mim. Ele queria intimidade, coisa que eu não tinha com Ele. Apesar de orar sempre, eu não tinha intimidade com Deus. E era aquilo que Ele estava buscando de mim. Eu comecei a entender mais, mas no começo a gente era muito novo na fé, né? Então eu tinha uma certa dificuldade de entender como eu iria ter essa intimidade com Deus. E lá em Tiago 4:8 ele fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, a cada negativo que a gente tinha, eu ia me aproximando cada vez mais de Deus. Mas, conforme eu ia me aproximando, parecia que eu estava mais longe do nosso objetivo. Parecia que era mais difícil conseguir aquilo que eu tanto almejava. E o mais difícil durante todo esse tempo de espera foram as cobranças. Não que as pessoas façam por mal, não é que elas façam por mal, mas qualquer palavra para uma pessoa, para o casal, para a mulher que está esperando, tentando ter um filho e não consegue, são as cobranças. É uma coisa muito que machuca muito a gente. Cada palavra, cada frase: vocês não estão tentando, vocês estão fazendo direito, isso machuca muito. Então, eu orava para Deus e pedia só para que eu não desanimasse e que, principalmente, não me deixasse entrar em depressão. Era uma coisa que eu tinha muito medo, que era de eu desanimar, de eu entristecer de uma forma e entrar em depressão. Mas aí, quando eu escutava isso, eu lembrava lá do acordo que eu fiz com o Rodolfo. Então, eu não me permitia sofrer, eu não me permitia chorar. Eu tentava ser forte, né? E uma coisa que eu nunca duvidei foi que eu seria mãe. Eu não sabia como, nem quando, mas eu nunca duvidei das promessas de Deus para mim. Eu sabia que Ele ia me dar. E eu nunca falei assim: Senhor, por que você não está me dando hoje? Por que o que eu quero o Senhor não me dá? Até porque Ele me dava muitas outras coisas. Então, eu jamais cheguei para Deus e duvidei do que Ele teria para mim. Mas você é um ser humano, então você acaba se angustiando um pouco. Mas, pelo acordo que eu fiz com o Rodolfo, eu não me permitia isso.
Daí muitas pessoas vinham falar comigo que tinha me visto grávida, que sonhava comigo, que eu estava grávida, que eu ia ter filho logo. E quanto mais eu escutava aquilo, mais aquilo me incomodava, né? Mais aquilo me machucava. Porque muita gente realmente falou e tinha razão daquilo, mas tinha muita gente que falava, ah, não, eu vi, você vai engravidar logo o mês que vem, você vai estar com o nenenzinho. Se você não tem certeza daquilo, não fale para a pessoa. Se Deus realmente não falou com você, não fale. Por mais que seja uma vontade, às vezes é uma vontade do seu coração, não uma resposta de Deus. E isso machuca muito a gente que está tentando. E aí, conforme foi passando o tempo, as cobranças foram aumentando e eu achei uma forma de tentar tirar um pouco esse peso. Então, o que eu fiz? Eu tive a ideia de criar um canal no YouTube. E aí, para poder falar, né, para os nossos amigos, a nossa família, o que a gente estava fazendo, se a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo. E, na época, a gente tinha entrado em contato com uma clínica de fertilidade e a gente ia começar o nosso segundo tratamento de infertilidade, né, que o primeiro foi aquele com a indução lá com a médica e o segundo seria a inseminação artificial. E aí a gente começou o segundo tratamento, eu comecei a postar lá nos vídeos, e uma coisa que, quando você é tentante, você acha que você está sozinha nesse mundo. Você acha que você é a única que não consegue engravidar. Você acha que é a única mulher do mundo que tem dificuldades, que não tem ninguém para te apoiar. E com o canal, eu vi que eu não estava só. Existiam muitas mulheres do mesmo jeito que eu, tendo o mesmo sonho que eu. E eu tive que dar palavras de fé, eu tive que encorajá-las, eu tive que dar esperança, quando, na verdade, eu precisava daquelas palavras. Eu tive que ministrar na vida daquelas mulheres, quando, na verdade, eu precisava ser ministrada. Mas o que Deus fez? Ele queria que eu ministrasse na vida delas, para Ele ministrar sobre a minha vida enquanto eu ministrava a elas. Então, conforme a gente ia fazendo o tratamento, a gente orava para Deus, pedia para Deus, e nada. No final, não deu certo, então o médico pediu para eu refazer todos aqueles exames de novo. E eu sempre pedindo para Deus sabedoria, para que que a gente fosse fazer, que fosse da vontade dele, e não a nossa vontade. E todos sabem que um tratamento de infertilidade não é barato, e Deus nos deu condições, Ele permitiu aquilo. Mas não era ainda a vez da gente engravidar. E aí, com o negativo vindo, pela primeira vez, eu não consegui segurar as lágrimas. Eu comecei a chorar, eu me senti a pior mulher do mundo. Eu senti que eu era uma fracassada, eu senti que eu era culpada de não conseguir dar filhos para o meu marido. E aquilo me machucou muito. E o que mais me pesou naquela época é porque eu achava que eu estava sendo injusta com Deus. Porque eu chorava e achava que eu não deveria estar chorando, porque Deus me dava tantas outras coisas tão boas, e eu estava chorando por uma coisa pequena, vamos dizer assim. Mas eu chorei, eu pedi para Deus perdão por eu ter chorado, e eu jamais falei para Rodolfo. E eu não segui o acordo que a gente tinha feito. Que era para, se eu me entristecer, eu falar para ele, mas eu não falei. Eu guardei para mim, só comigo e com Deus. E aí, enquanto eu chorava, eu sempre chorei muito no chuveiro, que era para quando eu saísse, o Rodolfo não perceber que eu estava chorando. Mas quando eu estava no chuveiro, eu lembrava da vontade, que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável.
E aquilo era que me fazia com que eu fosse retomando as forças, que eu fosse respirando e conseguindo, ok, mais uma vez a gente vai tentar, eu não vou desanimar. E depois que a gente fez a inseminação e não deu certo, o médico pediu para eu refazer alguns exames. E nos exames, um deles que eu tive que refazer era o que me doía muito, fiz de novo. E aí, só que dessa vez não deu tão bom. Os exames não deram tão bom. E lá, o médico detectou que eu tinha apenas 5% de chance de engravidar naturalmente ou com inseminação artificial. Então, ele falava que as minhas trompas elas eram preguiçosas, que elas não se mexiam conforme elas deveriam se mexer. E por isso é que eu não conseguiria engravidar naturalmente ou com a inseminação. Então, ele nos propôs fazer uma fertilização in vitro. Mas, como vocês sabem, fertilização in vitro é caríssimo no Brasil. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar. E nós não tínhamos condição. Então, mais uma vez, nós oramos para Deus. A gente perguntou se era aquilo que Ele queria para a nossa vida. E Deus, mais uma vez, permitiu que aquilo fosse acontecido. Então, quando a gente voltou lá na clínica, o médico nos deu uma outra opção. Ele deu uma opção de fazer uma fertilização in vitro com ovodoação. Então, naquele ciclo que eu fosse fazer a indução para fazer a in vitro, eu doaria metade dos meus óvulos para uma outra mulher, para que ela pagasse a medicação, e aí a gente pagaria só os médicos, né? E assim a gente fez, e assim Deus permitiu. E, no final, mais uma vez, não deu certo. E depois que a fertilização não deu certo, meu coração ele despedaçou todinho, todo. Mais uma vez eu chorei, mais uma vez eu murmurei, mais uma vez eu não tinha chão. E eu chorava escondido de Rodolfo. Ele nunca soube que eu chorava. Eu sempre burlava o nosso acordo. Depois que nós fizemos a fertilização in vitro, a gente poderia fazer outras fertilizações. A primeira, né, a gente poderia fazer outras porque na in vitro a gente conseguiu congelar 3 embriões. Nós ainda temos esses 3 embriões no Brasil. Mas, mesmo com os embriões já congelados, eu não teria condições, nós não teríamos condições financeiras para fazer uma outra in vitro. Então, nós fomos seguindo naturalmente. E vinha negativo, passava negativo. E em um desses negativos, Deus falou comigo. Tudo bem, minha filha, você não tem problema você chorar. Chorar faz parte do processo. E eu quero que você entenda isso. Que na época eu não estava entendendo. Então, a partir desse momento, eu me dei um dia de luto. A cada negativo, eu chorava por um dia inteiro. Eu vivia o meu luto do não ter engravidado. E nessa época eu escutava muito aquela música do Anderson Freire. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. E assim eu ia vencendo o meu luto. A cada negativo eu chorava e Deus me acalmava. Eu chorava e Deus me acalmava. E aí, depois que nós fizemos a fertilização, o médico me pediu para eu fazer uma biópsia do meu útero, para saber como que ele estava, se eu tinha algum problema no endométrio, alguma coisa do tipo. E então, mais uma vez, o plano de saúde nosso não queria liberar. E nós oramos para Deus, e mais uma vez, Deus colocou pessoas para aprovar esse exame. Esse exame ele precisava fazer na sala cirúrgica, ele não podia fazer numa clínica. E
eu tinha que ser internada, aí eu fazia o exame e saía no outro dia. Mas o plano de saúde não queria fazer porque tratava de ser para saber questões de infertilidade. E plano de saúde não quer saber se você está infértil ou não, isso não faz parte do plano deles. E aí muitos negativos vieram e sempre tinha alguém com alguma palavra para me encorajar e continuar a prosseguir, porque eu tinha por muitas vezes, eu pensei em desistir. Por muitas vezes, eu me olhava no espelho e me sentia uma fracassada. Eu me olhava no espelho e falava, como? Como eu não consigo dar um filho para o meu marido? Como eu não consigo ser mãe? Esse sempre foi o meu maior sonho. O meu sonho desde pequena era ser mãe. Eu nunca gostei de boneca pequena, eu sempre gostei de boneca tipo bebê. E aquilo me machucava muito. E uma palavra da Bíblia que me marcou muito nessa época foi o 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. E a gente sempre orando, e um mês antes da gente mudar para cá, para o Canadá, em abril de 2017, veio mais um diagnóstico, a endometriose. E quando eu recebi esse diagnóstico, na minha cabeça, só passava, agora acabou todas as suas chances de engravidar. Sabe aquela chance que você tinha? Sabe os 5% que você tinha? Agora você tem menos de 1%. Aquilo me machucou muito, mas, na época, como vocês podem perceber, eu sou muito ministrada por música. E a música que me ministrou nessa época é aquela: se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. E depois que eu escutava essa música, não, agora Deus está falando comigo, então Ele falou para eu continuar. E aí eu fui atrás, ainda no Brasil, antes da gente mudar para cá, de um tratamento. E assim eu fiz, e a médica passou o tratamento para eu fazer durante 6 meses. Mas aí, assim que a gente chegou aqui, eu tinha que dar continuidade, eu tinha que comprar a medicação. E, mais uma vez, a vontade de Deus, a bondade de Deus comigo foi maravilhosa. Eu encontrei uma médica que aceitou seguir meu tratamento, e ela não só quis seguir por 6 meses, ela quis seguir por 1 ano. Mas, conforme foi passando o tratamento, eu fui passando muito mal, o tratamento me fazia muito mal, e eu decidi parar com um pouco mais de 5 meses e meio. E aí passaram outros negativo atrás de negativo. E aí eu fui em outro médico. E esse médico me passou um dos exames que eu tinha feito lá no começo, que eu falei para vocês, que me machucava muito. Mas quando eu fiz aquele exame no centro cirúrgico, foi corrigido uma estenose no meu útero. Essa estenose ele deixa o útero um pouco mais apertado do que ele normalmente é. E durante esse exame, ele foi corrigido isso. E quando eu refiz o exame aqui no Canadá, eu entreguei para Deus, falei: Senhor, que o Senhor esteja com a equipe médica, que o Senhor me ajude a não sentir aquela dor. E assim Ele o fez, eu não senti aquela dor. Foi mais um incômodo do que uma dor em si. Ele curou aquilo em mim. Mas
Os exames aqui, você não recebe, você paciente, vai direto para o médico. E por algum motivo, eu não fui saber o resultado. Eu deixei para lá, eu larguei de mão. E aí, eu não sabia se estava tudo bem, se não estava, como que estavam minhas trompas, se estavam boas, se não estavam. E a cada negativo que vinha, eu chorava. E nessa época, já aqui no Canadá, tinha uma outra música que fez parte dessa nossa caminhada, que é a do Ministério Zoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Essa música me ministrava muito, porque a cada negativo eu me sentia péssima, eu me sentia menos mulher, então a música me ajudava a me acalmar e Deus ia me acalmando. Era como se eu sentisse a presença de Deus do meu lado, me acalmando, como se Ele estivesse me abraçando naquele momento. Nessa época, nós já estávamos aqui na Nova, a gente já éramos membros aqui da Nova, e a gente via muitas promessas sendo cumpridas, muitas bênçãos chegavam, mas aquela bênção que a gente tanto queria não vinha. Eu via amigos engravidando, eu via pessoas que não queriam engravidar. E aqui no Canadá, se você não sabe, é permitido o aborto. E muitas mulheres engravidavam e a primeira coisa que elas faziam era abortar. Aquilo me machucava muito. Como uma pessoa que pode engravidar faz isso e eu quero tanto e não consigo. Mas eu entregava para Deus e falava, Senhor, Tu sabes muito mais do que eu. Tu tens um propósito para tudo isso. E nessa época, mais uma música fez parte mais uma música fez parte da minha vida, que era aquela música do Tom Carf, Minha Vez. Essa eu não vou cantar, não, porque essa música eu choro toda vez. Eu vou ler aqui para vocês. É aquela, bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei. Mas eu vi outras pessoas conquistarem o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. E aí, ele respondia, né? Mas quando eu caio, ele me fala para eu prosseguir. Se desanimo, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez. Eu não te esqueci. Pode confiar em mim. E aí, um certo dia, nós descobrimos que aqui no Quebec a gente podia fazer 9 inseminações artificiais. Por acaso, a gente não sabia, por acaso a gente descobriu pela saúde pública, né? A gente não gastaria do nosso bolso nada. E nós oramos para Deus e pedimos sabedoria, discernimento, se era aquilo que Ele queria para a nossa família. E, mais uma vez, Ele permitiu. Dessa vez, poucas pessoas souberam, eu não falei nem no nosso canal. Algo me dizia para não comentar, não sei porquê. E aí, durante esse processo, nós tivemos o Moriá. Nós fizemos a inseminação e eu ainda não sabia o resultado e nós tivemos o Moriá. E no Moriá foi surreal. Deus falou comigo de uma forma que eu não sei explicar. Lá Ele me deu visões. Lá Ele me mostrou meu filho. Lá Ele me desfez, Ele me refez. Lá eu vi o sobrenatural na minha vida. Eu vi o meu futuro. Eu tinha um filho. E a palavra que eu recebi no Moriá foi: não ajude Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Na época eu não entendia. E aí eu guardei comigo. Não falei nem para Rodolfo na época. Daí, no final do ano de 2019, nós tínhamos uma viagem marcada para o Brasil. E a gente foi para o Brasil, e um mês antes a gente tinha combinado com o nosso médico do Brasil de que a gente ia fazer mais uma fertilização. Minha menstruação estava vindo tudo certo, mas
Quando eu estava chegando perto da data, ela achou de vir antes. E aí aquele plano que a gente tinha feito não deu certo. Na época, como a gente tinha ido para ver a família, eu meio que ignorei que não tinha dado certo a fertilização e seguimos a vida. Só que a volta foi mais difícil do que eu imaginei. A volta do Brasil, a despedida dos nossos pais, dos nossos familiares, mexeu muito comigo. E quando a gente voltou do Brasil, aquilo que eu não pensei lá no Brasil veio à tona. Aquela tristeza que eu não sofri no Brasil veio à tona. Eu cheguei aqui, eu só sabia chorar. Eu passava 24 horas chorando. E aí, dessa vez, eu não consegui esconder nem de Rodolfo. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha vontade de ver pessoas. Mas eu tinha que estar aqui na Nova todos os domingos. E Rodolfo me forçava a isso. Na época, Rodolfo acho que comentou com Camis e com a Pax. Elas me deram um puxão de orelha. Mas eu falei que já estava bem. Mas eu não estava bem. Eu entrei numa tristeza profunda. A minha única força que eu tinha para orar era: Senhor, me tire desse buraco que eu me enfiei. Eu não consigo sozinha. Me tira, Senhor, desse buraco. Não me deixe entrar em depressão. Eu não posso dizer que eu tive depressão porque eu não tive diagnóstico de depressão. Mas eu entrei numa tristeza profunda. Eu não tinha ânimo para nada. E eu sei que eu fui voltando aos poucos com a graça de Deus. Por favor, não façam isso. Peçam ajuda. É grave. Isso é muito grave. Eu consegui sair, mas nem todo mundo consegue sair sem ajuda. Eu tenho certeza que eu fui sustentada por pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza que essas 3 pessoas me sustentaram para eu poder voltar. Porque sem elas, eu não sei o que teria acontecido. E naquela época a gente ainda podia fazer mais 8 inseminações. Mas eu perguntei para Deus e Ele não me respondia. Eu não tinha resposta. E eu falei para Rodolfo: Deus não me responde, eu não tenho condições psicológicas para fazer mais uma inseminação. Eu não tenho condições psicológicas para mais um não numa inseminação. E aí começou o Covid, né? Ano passado, em março do ano passado. E eu falei para Rodolfo que nós deveríamos orar diferente. A gente deveria orar nós dois pelos nossos filhos. A gente orava nós dois para muitas outras coisas, mas não juntos. Então, a gente decidiu subir para o quarto de bebê que a gente tinha na nossa casa, que a gente tinha comprado. Já veio com o quarto de bebê. Quem não viu o nosso testemunho, no nosso testemunho de casal tem lá falando como que a gente comprou essa casa. E ali nós nos prostramos. A gente orou de uma forma como nunca nós tínhamos orado antes. A gente se entregou de corpo e alma para Deus. Nós entregamos todas as nossas forças. E naquela semana a gente estava conversando, eu e o Rodolfo, e a gente tinha cogitado na possibilidade de adoção. E aquilo foi crescendo, e a gente achou que era por meio da adoção que a gente ia ter. E aí, nessa oração, nós pedimos para que Deus nos mostrasse se era a vontade dele que nós seríamos pais por meio da adoção. Dias depois, a Shelly me marcou num link. No link do Instagram. Na época eu tinha entendido que a gente ia ser pai por adoção. Mas depois, refletindo, eu vi que não. Que, na verdade, ele tinha outra coisa. É que eu não li direito.
E no texto ele falava assim, é um texto sobre Sara. Sara também foi tentante. E ele falava assim, Gênesis 15:4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Mas sabe o que mais me marcou depois eu relendo aquele post? É que naquela mesma frase tinha: não ajude Deus. Ele não precisa. Ele é dono do tempo e do seu coração. Essa foi a palavra que eu recebi lá no Moriá. Ela me marcou no dia 25 de maio de 2020. Dia 27, eu descobri que eu estava grávida naturalmente. Sabe que todos aqueles diagnósticos, Deus me mostrou: eu sou teu Deus. Eu faço acontecer. O médico vai dizer que é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, se você, assim como eu, esteve ou está nesse tempo de espera, saiba, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje, o nosso milagre chama Joshua. Ele tem 8 meses. Mas não fique você que está tentando, não acho que eu estou dizendo para você não procurar os médicos, até porque Deus capacita os médicos para isso. Eu não estou falando para você não adotar. Às vezes Deus quer isso para a sua vida, mas Ele não queria para a minha. Ele não queria para mim. Mas o que eu mais entendi nessa jornada é que Ele queria intimidade. A partir do momento que eu tive intimidade com Ele, Ele me deu aquilo que eu tanto queria. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. Até porque, até mesmo, na palavra diz em João 16:33, nesse mundo vocês tereis aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No final, tudo vai valer a pena. E hoje eu tenho uma canção que arde meu peito. Eu vou tentar cantar com o Tiago. Mas assim que eu soube do resultado, Joshua. Assim que eu soube do resultado, essa canção fez parte da nossa vida. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Amém. Ó Senhor, obrigada, Pai, por este momento que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu fizeste, Senhor. Hoje eu entendo, ó Pai, que eu precisava passar por toda essa caminhada, Senhor. Hoje eu entendo que o que Tu queria comigo, Senhor, era que eu tivesse intimidade contigo, ó Pai. Hoje eu sei, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai. E que tudo, Senhor, tudo o que Tu queres para a nossa vida tem um propósito, Senhor. Hoje eu sei que se nós tivéssemos o Joshua antes, ó Pai, ele não seria essa criança perfeita aos Teus olhos, perfeita para Te adorar, Senhor. Ó Senhor, obrigado, ó Pai. Eu quero que Tu faça, Senhor, infinitamente mais na vida dessas pessoas que estão assistindo este testemunho hoje. Que mulheres, ó Pai, que estão nessa mesma caminhada, Senhor, que elas sejam tocadas, Senhor. Que o Senhor abra o ventre delas, ó Pai, neste momento, Senhor. E eu quero falar para você que tem só um mês que está tentando, para você que acha que a sua vontade é menor do que a minha, que passei 7 anos, ou da Shelly, ou da Camis, ou de Sara. A sua vontade é legítima. Você também é filha de Deus. E o seu sofrimento vai ser escutado. Deus vai escutar você. E esse momento que você está passando, Deus vai te honrar. Que você entregue a sua vida para Ele. E Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai te honrar. Ele vai te dar dupla honra. Em nome de Jesus. Que todas as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, por algum processo, que Deus toque na sua vida neste momento. Que essa palavra não fique somente para algumas pessoas, mas que muitas pessoas possam ouvi-las e possam ser curadas, assim como eu fui curada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por tudo.